finalmente começou a sair a delação do Palocci. Oh, demorou, mas tá uma delícia e olha que tá começando a sair só ainda. Então vamos conversar sobre o que saiu na delação, o que isso significa, o que vai acontecer como consequência disso, ou spoiler, o que não vai acontecer como consequência disso. Mas eu acho que a coisa mais, assim, depressiva, estarrecedora e tudo, várias emoções diferentes ao mesmo tempo sobre essa delação, é que ela meio que não importa, porque a maior parte da galera que vai votar no Haddad, que é o Lula, assim, honestamente, não liga. Assim, a gente tem o Palocci, ok? Não é como se fosse o estagiário. É basicamente o sócio da empresa, ok? É um dos caras que estava na reunião de fundação ali, que viu o governo, que viu de antes, inclusive, né? Não chegou só pro governo, certo? De antes, viu todo o governo do Lula, umbilicalmente coordenado com isso, umbilicalmente ligado com isso. O cara dá 800 páginas de provas, porque uma delação premiada não é só você sentar à mesa e falar que alguém roubou pão na casa do João, não, você vai ter que provar, são 800 páginas de provas e mais do que ainda pode ser averiguado. E de maneira muito geral, quem vota no PT não liga. Ah, é mentira. O Palocci tá mentindo. Tá? Ok? O cara vê tudo isso e fala, não, é invenção. Ok? Ou muita gente vai falar assim, cara, não importa porque a esquerda tem que ganhar. E se a esquerda for bandida e tem que ganhar, então ganha bandida. Sabe, é meio desesperador isso sobre esse debate, e sobre esse não debate que é as eleições desse ano. E é um dos motivos que eu parei de fazer a avaliação dos programas dos governos, porque assim, proposta não importa mais, ninguém liga mais. É só xingamento, já. E agora você tem uma delação pesadíssima do Palocci, com coisas extremamente graves, e de maneira geral, ela não importa. De maneira geral, a gente sabe que isso não vai afetar a eleição. E agora você tem, claro, o PT todo esperneando pra todo lado, todos os membros do PT, ficando indignados com tudo, menos com a delação, né? Menos com o fato que ela existe e tudo mais, né? Ou, em geral, só que ela existe, mas não com os fatos ali, porque pra eles, né? E isso, mas eles estão só fingindo indignação, assim, e não importa também porque isso vai basicamente não influenciar as eleições, eu acho. Eu tô pessimista desse tanto. Eu espero estar errado, eu adoraria estar errado, mas eu não acho que eu tô. Agora, vamos usar os fatos. E assim, é difícil até colocar em alguma ordem, porque daí faz que um pareça mais importante do que o outro. Mas o mais importante, assim, é um que não é exatamente um ponto colocado assim, né? Você vê nas matérias e tudo mais, mas é o fato que, assim, olha, o negócio era claro, era sistemático, todo mundo no grande escalão sabia, era isso aí, os partidos participantes sabiam, essa é a forma de governo, é assim que funciona. Basicamente o Brasil, o Palocci tá dizendo, gente, sabe o que vocês acharam que é o Brasil? É isso aí mesmo. Essa é a confirmação, é você ter um cara desses. Aliás, uma coisa que eu não falei no ponto anterior, se fosse o presidente do PSL delatando o Bolsonaro, toda a esquerda ia acreditar, mas como é o Palocci, aí não vale, né? Porque é o Lula, não vale. Né? Mas você tem um cara do mais profundo estado do Brasil dizendo que, cara, é isso aí que é o Brasil mesmo. E inclusive chega ao ponto que tem uma das coisas lá dentro, já chegando no mensalão, que ele fala, olha, foi feito um acordo, né? Existiam dois lados, que tinha um lado que tinha do lado do governo Lula, né? Tem o programático e o pragmático. O programático queria fazer mais coisa com o PMDB e o PSDB, e o lado pragmático, que era o lado do Dirceu e da Dilma e tal, era mais pragmático. Vamos pegar os partidos pequenos aqui, compra os caras e acabou, roda. Não que no outro lado não era comprado também, mas enfim. E o próprio Palocci fala, tinha corrupção de todo lado, não era uma divisão entre honestos e desonestos, era todo mundo desonesto mesmo. Mas de um lado pragmático ter feito uma aliança lá com o PTB lá atrás, feito um acordo de pagamento de 20 milhões de reais de propina, foi pego 4, foi pago 4 e caloteado 16, quer dizer, né, você fez um negócio com bandido e foi caloteado, você esperava o quê, né, meu filho? Você vê que não existe ética nem entre os criminosos, né, claro. E o Palocci dá a entender, né, coloca que foi esse calote que levou a denúncia, que levou né, o Bob Jeff, que aliás é constituinte, caso você não saiba, Roberto Jefferson é um dos deputados constituintes, sabe a Constituição? Bob Jeff ajudou a escrever, aí você começa a entender
problemas do Brasil, da onde que eles vêm, ok? Mas, que não foi pago, daí ele foi lá e denunciou. É um negócio, assim, bizarro que você tem acontecendo. Outra coisa também, que a gente já sabe disso, né? A gente já sabia de maneira geral, mas ele vem a confirmar. A campanha da Dilma de eleição e reeleição custou 600 milhões de reais, 800 milhões de reais, respectivamente. E a maior parte, ele diz, de dinheiro ilícito, vindo de pagamento de propina de empresas de empreiteiras. Então, o que acontecia? Você fazia o acordo, a empreiteira ganhava um acordo ilicitamente, e daí tinha uma propina, e a propina era paga dentro do caixa 1, né, como doação de campanha. E ele até fala, aí o TSE não sabe ver isso, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não investiga a origem, não pergunta, não quer saber, não vai atrás, aí vê a doação lá e fala, deve ser, não sei, bota aí, tá bom, tá declarado, então tá declarado. Ele denuncia isso, né? As campanhas foram extremamente caras. Se você corrigir pela inflação, que foi a própria Dilma que causou, inclusive, isso dá uns 2 bilhões de reais aí de dinheiro de campanha. E isso foi a eleição e a reeleição dela. E tá aí denunciado. É assim que funcionou a eleição e reeleição da Dilma e também, certamente, do Lula. E aí a gente já entra no que vai dar, né? Porque não vai dar nada. Porque essa que é a coisa. Você pode olhar e falar, poxa, mas isso aqui não deveria dar cassação de registro do partido... Não deveria dar alguma coisa? Não, porque a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já é a seguinte. Se tem um fato criminoso, mas ele é grande demais, certo? Ele não é assim, um governador, um prefeito. Não, ele é não só um presidente, mas uma linha dinástica inteira, certo? Lula, Lula, Dilma, Dilma. Se tem isso, a gente consegue comprovar que foi tudo ilícito e que tem dinheiro propina mesmo, e que não tinha, que teve abuso de poder econômico e foi horrível, então a gente tem que inocentar, porque... punir vai ser um puta trampo. Que foi exatamente o que aconteceu nas contas da Dilma Rousseff de 2014. Inocentada por excesso de provas. Não, olha só. De fato tá errado, né? Mas já foi eleita. E como a gente vê que o crime seria muito pra trás, muito grande, a gente vai inocentar. Então essa já é jurisprudência. Então Palocci denunciar isso agora não vai dar em nada. Porque já foi julgado e já foi decretado que como o caso é muito grande, não vai dar em nada. Então assim, gente, o crime compensa se você for eleito, tá? Você pode fazer fraude eleitoral, caixa 2, etc. Mas ganha. Se perder, você se ferra, entendeu? E se você ganhar, aproveita e elege o seu herdeiro e tudo mais por um bom tempo, de maneiras que fica um puta trampo reverter. Porque se você só ganhar uma vez e perder, pode ser que você vai ser perseguido depois, né? Você vai ser punido pela justiça depois. Mas se você conseguir formar uma dinastia, aí tá pianinho, tá suave, não vai ter punição. Outra coisa também, e não tem como eu cobrir todas da delação aqui, mas outra coisa também é que ele fala que ele estima, e é uma estimativa, que das 1000 MPs, medidas provisórias que os presidentes do governo PT editaram, 900 receberam propina. Caso você não saiba, a medida provisória é o decreto do presidente. O presidente vai lá e fala, isso aqui mesmo acabou. Tá bom, ok, ele pode declarar isso, e depois tem um processo todo para virar lei ou não. De maneira geral vira lei, mas enfim. E de 1000, mais ou menos 900 teve propina. E aí a gente de novo entra no que vai dar. Bom, se ele tá dizendo que teve propina, né? Vai ser revogado? Porque isso quer dizer que existem leis vigentes hoje, umas 900, tratando de assuntos vários, inclusive econômicos, beneficiando e prejudicando empresas que foram compradas, negociadas, né, com propina, e elas governam a sua vida hoje. Elas serão revogadas? Você já sabe que não, né? Você já sabe que não. Quem se beneficiou? Vai ser investigado? Vamos investigar? Palocci, fala quais. Você não precisa acertar as 900, fala umas 200, aí já vai se ferrar a galera, provavelmente, já começa... Vamos investigar cada uma por uma, ir atrás de quem se beneficiou e pagou propina, e condenar o cara e fazer ele restituir o dano causado? É claro que não, né? Então, de novo, vem a lição. Se você for cometer um crime eleitoral, porque isso que eu tô dizendo assim, isso que é o incentivo que é colocado, isso que tá sendo ensinado. Se você for cometer um crime eleitoral, faz um grande, mas faz grande, e faz em todos, porque daí fica grande demais, não vai ser revertido. E faz com que seja por um bom tempo, aí, né, você fala, putz, nem deixa, certo? Então a gente sabe, ok, boa parte da estrutura legal veio de propina, e é isso aí. Outra coisa, Temer, Cunha e Henrique Alves intercederam com o Lula para a nomeação do Zelada na Petrobras. Foi para conseguir propina, etc. Então a gente fala, poxa, mas então, né, tem aqui o Cunha, né, que a esquerda já aceita que é bandido, né, o Temer, que a esquerda já aceita que é bandido, mas não, aí eu disse que o Lula não, então não aconteceu. Não.
É umas coisas bizarras, assim. Mas vamos lá. Você tem essa interferência dos dois pra nomear o zelado lá dentro. Beleza, então o PMDB, né? Porque a gente tem aqui o cara que foi presidente da Câmara e o cara que é presidente do partido, né? Temer. Então, assim, ele é o partido, né? No ofício de presidente do partido, ele interfere pra conseguir uma coisa dessas, né? Nomeou um cara lá pra receber propina. E aí, o PMDB vai sofrer alguma sanção? Fundo partidário, vai... Porque, assim, se isso recebeu propina, então... Deputados, senadores, prefeitos, governadores e senadores e vereadores foram eleitos com dinheiro de propina e passaram leis que hoje governam a sua vida. Vamos investigar quem são esses caras, quem que recebeu esse dinheiro e revogar as leis que eles passaram? Afinal de contas, eles foram eleitos de maneira criminal. Então o que eles fizeram não vale, certo? Não. A gente vai continuar. Isso, gente, 2002 até 2016, ok? Você hoje é governado por leis feitas por criminosos. A gente sabe disso. E você não precisa ser um libertário para dizer assim, imposto é roubo, o Estado é uma gangue. Mesmo dentro do Estado, mesmo dentro da teoria do Estado, se você colocar o chapéu do contrato social e tudo mais, você vai ter que dizer, o regimento legal que governa hoje o Brasil foi feito por uma organização criminosa. A gente sabe disso. E agora tem mais uma delação corroborando isso, com o PMDB no meio, com o PP no meio, que ele fala também, o PP, a atuação dentro da Petrobras era propina. Ele fala, tinha aliança que os outros partidos recebiam também. Havia negociação de cargos, havia compra de cargos. É sabido, era amplo, era uma prática e ainda é uma prática normal de governo negociar cargos e propina para conseguir apoio. E isso é o que formou a nossa estrutura legal vigente hoje. O Estado atualmente, hoje, as leis, o que manda na sua vida, sua educação, saúde, trabalho, empresas, tudo isso é uma estrutura criminosa. E não vai dar nada. Essa é a lei, ela governa você e ela foi feita por criminosos. O Palocci está delatando isso. De maneira geral, a esquerda e o PT não se importam, né? Os eleitores não vão se importar muito, isso é muito preocupante. E mesmo que a gente tenha uma mudança de governo, seja lá qual for no próximo ou no outro 2022 que for, ainda assim, boa parte da estrutura institucional que governa a sua vida, inclusive agências reguladoras que ele cita na descrição, na delação, são criminosas. E daí não só você tem toda essa estrutura feita por criminosos, mas agora a gente tem o Haddad, que tá respondendo umas coisinhas aí, e todo mundo na equipe dele responde processo, okay? Querendo se eleger presidente, disfarçando que não é o Lula, claro, querendo se eleger, e participante dessa organização criminosa, colocado como candidato, porque basicamente ele é o mais tucano dos petistas, pra ver se disfarça na galera um pouquinho, e esse sujeito chega lá e propõe uma constituinte. Quer dizer, não bastou. Mais de uma década, criminosamente, formando uma estrutura legal que vai governar a sua vida. Aí ele fala, não, então agora a gente quer fazer outra. Né? Porque a gente sabe que essa não funcionou. Mas é que vocês fizeram. Vocês ficaram mais de uma década comprando gente pra mudar o negócio. Agora quer mudar mais. Porque agora, por favor, é um negócio bizarro. E é realmente bizarro que pessoas caiam nisso. Isso é um dos atestados de por que a democracia nunca vai funcionar, porque tem gente que não sabe dessas informações que a gente tá falando aqui, tem gente que não sabe dessas informações da delação, tem gente que não é alfabetizado pra ler isso, apesar de mais de 10 anos de educação do PT, né? Aí a gente começa a pensar se é intencional ou não. E pessoas vão não saber dessa informação e vão votar pra presidente. E tem pessoas que sabem dessa informação e não ligam e vão votar para presidente. Ainda pior, usando o argumento de que a gente tem que votar no Haddad para proteger o regime democrático contra o Bolsonaro. Assim, cara, se você quer votar no Haddad porque ele vai fazer uma constituinte e instalar o socialismo, tá bom. Quer dizer, não tá bom, eu não gostaria que você fizesse isso. Mas pelo menos não fala que você quer defender a democracia, cara, seja honesto. E fala, ó, eu quero Haddad porque vai ter aí um regime comunista e socialista, eles vão fazer uma constituinte, daí vai ser assim. Mas não fala que é pra proteger a democracia, né? Por favor. Quer dizer, já tem uma porrada de delações, agora vem o Palocci confirmar que não, o processo democrático era só uma fantasia em cima, de roubava tudo e fazia um negócio, e agora o cara quer fazer uma constituinte agora, mas isso tudo é pra proteger a democracia. E o outro lado que isso não faz diferença é que, de fato, tem um monte de gente que não entende isso, não sabe desses fatos, acredita nesse discurso e vai votar. Então, assim, nunca vai dar certo esse troço. A gente tem uma estrutura institucional, como o próprio Palocci falou, o TSE não consegue identificar. E não tem TCU, certo? Não tem os senadores com todos os seus assessores, deputado federal
com todos os seus assessores para identificar isso, para fazer auditoria disso? Não tem. Falhou. Porque o que o Palocci tá esfregando na nossa cara é, olha, vocês têm toda essa estrutura de auditoria aqui e, mano, não funciona. Ele fala, inclusive, na delação, que cada vez mais a corrupção é feita dentro da estrutura, mas dentro da ordem legal. Ele tá falando, não adianta. Não adianta. O que existe hoje não funciona. E o Palocci tá esfregando isso na nossa cara. Então, assim, não tem como você achar que vai ter uma votação, não sei o que, vamos dizer, hoje um congresso, um senado, um presidente e tudo mais, com isso tudo em cima. Não dá, tá tudo estourado. Essa é a situação que nós vivemos hoje e, como eu disse, é triste que isso não vai impactar a eleição. Eu não acho que vai, adoraria estar errado. E isso também é uma das provas de que esse sistema não tem como funcionar. Não é uma questão de quem está fazendo, não é uma questão de vamos votar um presidente e mudar uma coisa. Do jeito que os incentivos são, quando você coloca tanto poder nos caras assim, quando você centraliza isso, não adianta, não vai funcionar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.